Maravilha. Vamos começar com uma oração, meus queridos. E a gente vai para o nosso texto bíblico de hoje. Oremos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Pai. Graças te damos ah, pela tua misericórdia, Pai. Mais uma semana que o Senhor nos concedeu o dom da vida, de estarmos aqui juntos, reunidos para aprender a tua palavra. Não somos o dono dela, Pai, o Senhor é. Por isso pedimos, Pai, que através do teu Espírito o Senhor nos guie para entender o que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Em nome do Senhor, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bom, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar os capítulos 8 e 9 de Coríntios. Na semana passada nós falamos de assuntos extremamente importantes. Agora é muito difícil dizer qual é o capítulo mais importante aqui, porque é prática, é a prática da nossa fé, são coisas que são extremamente comuns, atuais para a nossa vida, para a nossa jornada cristã. E são cuidados que Paulo estava tendo com os irmãos em Coríntios e cuidados esses que a gente precisa continuar tendo também na nossa vida hoje, né? Então, na semana passada, no capítulo 6 nós terminamos aquela sessão onde Paulo fala sobre a divisão, né? Quando eles colocavam irmãos, levando irmãos ao tribunal, então a dificuldade que os coríntios tinham em conseguir resolver problemas, conflitos dentro da igreja, e isso é uma coisa muito atual, né? Então, muitas vezes existem conflitos graves dentro da igreja e a gente não resolve isso, isso se transforma em brigas, em discussões, enfim, pode levar a coisas terríveis e pode levar, né, ao mais grave de tudo isso, que é a divisão, irmão se afastando de irmão por causa de problemas não resolvidos. E depois Paulo termina a sessão do capítulo 6 para falar mais uma vez sobre o perigo da imoralidade, ah, de nos levar para longe de Deus e principalmente falando da imoralidade sexual, mostrando que todos os outros pecados eles são feitos fora do corpo, mas a imoralidade sexual ela acontece dentro, né? Então ele fala sobre a união que acontece quando duas pessoas têm uma intimidade. Por isso que ao plano, isso é tão profundo, isso precisa ficar na nossa mente. Sexo não é uma coisa apenas assim que você vai lá e faz e ponto final, né? Então a Bíblia é muito clara em mostrar como isso é uma conexão, como isso é uma união profunda, de mente, de corpo e de alma, né? Então, por isso o perigo de você praticar isso fora do padrão que Deus estabelece, que é o casamento. Então, existe um lugar onde isso é feito de maneira segura aos olhos de Deus, e isso chama casamento. E aí, Paulo, no capítulo 7, que é o que a gente abordou, né? Que é o que a gente abordou no capítulo 7, Paulo vai falar sobre o casamento, sobre a importância do casamento, os conselhos que ele dá, né, para os jovens, né, aqueles que querem casar, aqueles que não querem casar, né? Para Paulo, talvez Cristo já tinha voltado, né? Porque se ninguém tivesse casado, todo mundo tivesse trabalhando para a obra, né? Ninguém teria filho, a geração tinha acabado ali mesmo, Cristo tinha voltado e ponto final. Mas Paulo queria que todo mundo fosse igual ele. Mas ele sabe que isso não é possível, né? Cada um foi chamado com o seu dom, com aquilo que lhe né, lhe dado, né? Então, por isso que Paulo fala: isso não é o seu dom, celibato não é o seu dom, case, mas case no Senhor. Procure alguém que vá viver a sexualidade da maneira que Deus, que agrada a Deus também, junto com você, para que você, debaixo da aliança que se chama casamento, para que vocês possam desfrutar de todas as bênçãos de Deus e fugir da imoralidade, e fugir de tudo aquilo que a imoralidade traz, né? Não só a questão do pecado, mas também doenças e outras coisas, uma gravidez indesejada né, no momento errado e tantas outras coisas que podem trazer. Então, esses foram os capítulos 6 e 7, né, que a gente viu na semana passada, só para relembrar aí a nossa mente. E hoje nós vamos falar do capítulo 8 e 9, mais coisas práticas para a nossa vida, né? Hoje nós vamos falar bastante sobre o nosso relacionamento com os nossos irmãos, né? Então, Paulo vai abordar no capítulo 8 a comida sacrificada aos ídolos e depois no capítulo 9 algumas questões pessoais dele, né, de coisas que ele abriu mão, nos dando o exemplo. Então, praticamente o capítulo 8 e 9 eles estão ligados, né, porque Paulo vai falar de um problema e da posição e do comportamento que um cristão, como um cristão deve lidar com isso, e no capítulo 9 ele vai dar o próprio exemplo dele, mostrando
né, aquilo que ele fez na prática, né, para não ofender a fé dos irmãos, e ele nos chama, nos convida a ter uma postura parecida com o que ele teve. Então vamos ler o texto? O capítulo 8 é bem curtinho, tem apenas 13 versos, o 9 é um pouquinho maior, mas vai dar um pouco mais aí de 40 versículos. Vamos ler os textos, capítulo 8 e 9, e depois a gente vai para o slide para pensarmos juntos a respeito desses dois capítulos. E lembre-se, aqui é um espaço que você pode contribuir. Eu me empolgo aqui e eu vou falando, mas fique à vontade para me interromper, fazer pergunta, acrescentar algum comentário, digitar no chat algum comentário ou pergunta que você tenha. Fique à vontade. Aliás, gosto muito disso para que a gente troque também saberes aqui, troque as nossas experiências, tá bom? Vamos lá para o texto então, aqui na sua tela. 1 Coríntios capítulo 8, verso 1 diz assim: Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Versículo 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Verso 10. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Subir aqui para o capítulo 9 agora. 9, verso 1. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outro, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante, esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito. Peraí que eu me perdi aqui. Não temos nós o direito de comer e beber? Verso 5. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Quem serve como soldado é Quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Verso 9. Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim,
Isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm o direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e o que serve diante do altar participam do que é oferecido no altar? Verso 14. Da mesma forma, o Senhor ordenou a aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse meu orgulho. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta: que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus para os que estão debaixo da lei. Tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como eles, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Verso 23. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Muito bom, maravilha. Então, esses são os textos, né, de capítulo 8 e capítulo 9. Deixa eu encerrar aqui para eu poder compartilhar com você agora os slides. Vamos lá, então. Outro. Eu acho que o meu fone de ouvido parou de funcionar. Peraí. Deixa eu tentar conectar de novo aqui. Falar alguma coisa, eu não vou escutar. Alguém dá um oi aí só para ver se tá funcionando. É, tá. Opa, Opa, tá sim. Beleza. Obrigado. É, acho que tá começando a dar defeito no meu fone de ouvido aqui. Mas por enquanto tá funcionando. Beleza, vamos lá então, pessoal. Que textos, hein? Que textos. Acho que Paulo vai cutucar bastante a gente hoje para a gente poder pensar a respeito do cuidado, que é basicamente isso que Paulo vai tratar aqui, o cuidado que nós temos que ter com a fé do nosso próximo. Basicamente é isso que Paulo vai tratar aqui nesses dois capítulos. Lembre-se de uma coisa. É muito comum a gente falar essa seguinte frase na igreja, né? Eu não sei se você já ouviu, eu já ouvi e pior, eu já falei, mas estou começando, tô começando a repensar um pouquinho. Que é aquela tal frase, né? Salvação é uma coisa individual. Já ouviu essa? Acho que você já ouviu isso, né? Salvação é uma coisa individual. E sabe, lendo a Bíblia,
e vendo cada vez mais os textos bíblicos que falam sobre a importância da comunhão, eu tenho chego à conclusão de que não é. Salvação não é algo individual. A única coisa individual que você fez, e olhe lá, porque é, eu acho que de individual não tem nada, né? Porque o evangelho, lembre-se disso. A mensagem do evangelho, a mensagem de Cristo crucificado, ela nasceu no Oriente Médio, né, que é aí em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás. Nós estamos do outro lado do mundo, mais de 2000 anos depois. Como é que essa mensagem chegou aqui? Então, pessoas tiveram que pregar o evangelho e de grão em grão, né, se desafiar, fazer missões, desafiar o mar, chegar ao outro lado do oceano para pregar o evangelho para que isso chegasse até mim. Eu tive que ouvir o evangelho de alguém, alguém teve que me ensinar o evangelho. A única parte individual, talvez, no processo tenha sido o fato de eu ter sido mergulhado nas águas, e olhe lá, porque alguém teve que me mergulhar, né, nas águas. Aí eu pergunto, aonde está o individualismo de tudo isso? Isso não existe. E depois que a gente nasce de novo e a gente faz parte do corpo chamado igreja, não tem nada de individualismo. Eu tenho que cuidar, isso é um mandamento, como a gente vai ver isso agora no capítulo 8, é um mandamento cuidar da fé do outro. Então, eu não posso viver dentro da igreja de uma maneira egoísta e sozinho a minha fé. Eu vou viver a minha fé sozinho lá no meu e eu não preciso incomodar ninguém. Isso não é o que Deus espera de nós. Quando a gente vai lá no final da Bíblia, nas cartas de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, não, pô, a gente tá aqui em 1 Coríntios. Quando a gente vai lá em 1 João, por exemplo, o apóstolo João escreve que a comunhão com os irmãos, olha para você ver quão profundo é isso, perdoa pecados. Ele fala lá em 1 João, vou ler aqui para vocês, ó, 1 João, capítulo 1, verso 5, lá no finalzinho da Bíblia. Não é o Evangelho de João, é a carta de João. Esta é a mensagem que dele ouvimos e que transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, olha lá, como Jesus é luz, está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica, nos perdoa de todos os pecados. A comunhão nos ajuda a andar na luz para que Jesus nos purifique. Como é que a salvação é uma coisa individual? Não tem como, né? Talvez a gente use, né? Porque talvez a pessoa, talvez a única parte individual é ela chegar lá na frente da igreja e confessar que Jesus é o Senhor dela. Acho que é a única parte individual do processo. Todo o resto precisa de alguém, precisa do auxílio de alguém. Então, por que que eu tô falando isso? Porque essa é mais uma parte importante dessa comunhão. O que que Paulo está tratando aqui no capítulo 8? O cuidado que eu e você temos que ter com a fé do próximo. O irmão que senta todo dia não, né? Tem culto todo dia, mas o irmão que senta do seu lado no culto todos os domingos, a fé dele é de sua responsabilidade também. E você já parou para pensar se todos nós, toda a igreja pensasse assim? Puxa, a fé do Mateus é minha responsabilidade, do Guilherme é minha responsabilidade, do João é minha responsabilidade, no sentido de, puxa, eu preciso andar com eles, orar com eles, eu preciso cuidar deles. Porque o que Paulo vai estar tratando aqui agora nesse capítulo é: será que eu tenho feito alguma coisa na minha vida? E é um capítulo interessante porque vai fazer a gente olhar para dentro, né? Vai fazer você e eu olharmos para dentro. Tem alguma coisa que você faz na sua vida, no seu cotidiano, no seu estilo de vida, e que se algum irmão soubesse ou se algum irmão visse você fazendo isso, esse irmão provavelmente se afastaria de Cristo? Já parou para pensar nisso na sua vida? Tem alguma coisa que você faz, pode ser até escondido, né? Assim, não precisa ser em público, né? Mas tem alguma coisa que você faz, alguma atitude ou comportamento que se algum irmão souber, ouvir você fazendo, essa pessoa se afastaria de Cristo?
Basicamente é isso que Paulo está nos desafiando a pensar aqui nesse capítulo, né? Aqui no primeiro slide, ele vai falar especificamente de um problema que estava acontecendo dentro da igreja. Qual era o problema? Alimentos sacrificados aos ídolos. No capítulo 7, Paulo encerrou o assunto sobre o casamento e agora ele começa a falar sobre alimentos que eram sacrificados aos ídolos. O que que você entende sobre esse assunto? Então, olha aqui no slide. Os irmãos do primeiro século debatiam fortemente a questão de comer carne que tinham sido sacrificadas, uma vez que as festas dos ídolos eram ocasiões sociais importantes. A família, os amigos pressionavam os cristãos para assistir essas festas. Então lembre-se do contexto da cidade de Corinto, uma cidade idólatra, pagã, muitos templos, templos cultuais também, com prostitutas cultuais, templos onde eles sacrificavam animais e depois essas carnes eram ofertadas a ídolos. E as pessoas participavam, era socialmente aceito isso. Era uma coisa social comum. E aqui diz que quando uma pessoa se convertia, pensa nisso, né? Às vezes tem lá uma família, um se converte e depois a família descobre, a família e os amigos pressionavam os cristãos para assistir essas festas, para participar dessas cerimônias, para comer as carnes. Porém, todos sabiam que um servo de Deus não poderia adorar ídolos, mas assistir a um festival de ídolos era outra questão e alguns coríntios acreditavam que era correto fazer isso. Então, existiam dois grupos aqui dentro da igreja. Aqueles que participavam dessas festas e não viam problema nenhum, porque eles pensavam assim: Deus é um só, tudo isso aí é falso, não tem problema nenhum. E tinham outros que participavam dessas festas e comiam essas carnes que a consciência pesava. Acreditavam que eles não estavam fazendo o que era certo. Então a consciência deles acusava eles. Então olha só que interessante. Então, Paulo vai dedicar 3 capítulos a essa questão crucial sobre alimento sacrificado a ídolos e sobre essa liberdade cristã. Então, Paulo está falando um pouco sobre o que é a verdadeira liberdade cristã. Lembra do que a gente já trabalhou no capítulo anterior, no capítulo, 2 capítulos antes, né, que é o capítulo 6? Tudo me é permitido, mas eu não vou deixar que tudo me domine. Né? Ou seja, nem tudo me convém quando Paulo usa para a questão da imoralidade. Então, Paulo está trabalhando basicamente liberdade cristã, mas agora na área da comida. Então, ele começou mostrando que como visitar templos de ídolos poderia ferir os demais discípulos e, portanto, ser contrário ao princípio de amar aos outros, né? Ali no início do capítulo, né, do 1 ao 3, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, nós sabemos que temos todo, né, ele fala assim, ó, sabemos que todos temos conhecimento, ou seja, os coríntios se orgulhavam do conhecimento e da sabedoria que eles possuíam. Você lembra disso lá no capítulo 4? A filosofia, a filosofia grega, eles se ensoberbeciam da sua falsa sabedoria por causa da filosofia que eles conheciam ali, né? Então Paulo responde com muito, e ele vai trabalhar muito isso, principalmente quando ele fala dos dons espirituais e talvez no grande capítulo que nós temos no livro de Coríntios, que é o capítulo 13, quando ele fala do amor. Paulo responde que o amor supera o conhecimento. Porque enquanto o conhecimento ensoberbece, o amor edifica. Ele fala isso lá no versículo 1 ainda. Olha lá. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Ou seja, vocês se orgulham aí do seu conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Eles queriam basear as ações deles apenas no conhecimento. É como se dentro da igreja tivesse uma briga de dizer assim, pô, eu tenho conhecimento elevado, porque eu estudei, eu sou um cara aqui, né? Então eu não tenho problema em comer, porque eu sei que isso daqui é tudo falso. Se ele se ofende, é porque falta ali conhecimento. E se falta conhecimento, problema é dele. Ele tem que estudar mais para amadurecer e ficar maduro.
Eu que já tenho conhecimento e não tenho problema com isso, então eu vou continuar fazendo. Paulo está falando, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Um cristão que se preocupa com a fé do outro não vai pensar assim. Ah, você tá ofendidinho com o que eu fiz? Problema é seu. Não fiz nada de errado. Você que estude mais a Bíblia para parar de se ofender. O que que Paulo responde? E a gente ouve isso dentro da igreja, tá? Conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. E aí ele continua, né, no verso 2. É só lapada. Quem pensa conhecer alguma coisa, ou seja, você aí que diz que é maduro e que tem a consciência tranquila, não se ofende. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Você acha que sabe tudo? Vou te dizer que não sabe. Você acha que você tem um grande conhecimento? Não tem. É como se Paulo falasse assim, ó, pessoal aí da teologia, né, do baixa a bola. A gente sempre tem o que aprender. Vamos ter humildade. Quem ama a Deus, olha o verso 3. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. É aquele que ama a Deus de verdadeiramente, vai amar o seu irmão, é que tem o verdadeiro conhecimento. É profundo isso, né? É quem realmente ama a Deus. Lembra quando Jesus resumiu a lei nos dois maiores mandamentos? Senhor, quais são os maiores mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E qual é o segundo mandamento? Amarás o próximo como a ti mesmo. Amarás o próximo como a ti mesmo. De novo, no verso 3, Paulo diz: quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. É, meu amigo. Interessante, né? Só o amor edifica. No verso 4, Paulo fala: sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Essa era a frase que muitos falavam, muitos tinham esse entendimento, né? Então, o ponto crucial do argumento deles era que ele não fazia mal, que não fazia mal assistir às festas de ídolos, porque estes não existem. Eles se consideravam fortes, por isso não se abalavam com essas festas mundanas e pagãs. Então, essa frase aqui, ó, sabemos que o ídolo não existe, era o que os coríntios, aquela parte da igreja que se achava madura, falava. Exatamente. Então, eles não se abalavam com essas festas. Então, Paulo concorda que um ídolo não é nada, pois só o Senhor é Deus. Aparentemente, parece que Paulo, se você ler só o início, ele está do lado desse povo aqui, dos irmãos que são fortes, né? Aqueles que são maduros, que não se abalam com nada. Mas o texto continua. No versículo 7 e 8, Paulo diz: porém, alguns que participavam dessas festas e outras atividades que envolvia comida sacrificada aos ídolos ficavam com suas consciências abaladas. Não tinham certeza se o que eles estavam fazendo era a coisa certa a se fazer. Muitos sentiam que estavam pecando contra Deus. Então, Paulo responde que esses fortes, esses irmãos aí mais fortes, estavam insistindo no seu direito de comer o que lhes agradasse. Mas Paulo afirmou que o amor e não a liberdade deve guiar a nossa conduta cristã. Verso 9, vou destacar aqui o verso 9, se você tiver com a sua Bíblia aberta, que diz assim: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Em Cristo nós temos uma liberdade? Temos, mas liberdade para pecar? Não. Liberdade para fazer coisas que, mesmo que não sejam pecados, ofendam ao irmão? Também não, não temos essa liberdade. Não seja uma pedra de tropeço para os fracos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Os fracos. Então, acabei de falar do 9, né? Paulo fala do cuidado, né, para não se tornar uma pedra de tropeço. Portanto, se aquilo que eu como, e aí Paulo chega à conclusão aqui para eles. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar,
nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. O perigo era que o irmão fraco, induzido pelo exemplo do cristão forte, entrasse no templo pagão e realmente adorasse o ídolo. Dessa forma, esse abuso dos direitos por parte do irmão forte era capaz de levar o irmão a pecar, ser culpado de destruir o irmão, porque em Cristo morreu, é um assunto muito sério. Eu não vou me lembrar agora do texto, eu me lembro do mais ou menos, mas não me lembro da referência, mas a gente precisa pensar muito bem naquilo que nós fazemos em relação ao nosso próximo. Tem um texto que fala: cuidado para que você não faça com que nenhum dos meus pequeninos tropece. Se alguém lembrar desse texto, digita a referência aí no chat. Eu não lembro qual é a referência do texto, mas tem um texto que fala isso. Cuidado para que você não faça com que nenhum dos meus pequeninos tropece, porque melhor seria você amarrar uma pedra no seu pescoço e se jogar no e se lançar no mar, do que você fazer alguém perder a salvação por causa de uma atitude sua. Então, assim, rapaz, é um texto para a gente pensar. E isso deveria fazer a gente pensar mais a respeito, né, de como eu lido e faço algumas coisas, né? Mas vamos lá. Então, Paulo fala aqui, né? Paulo não está falando de assuntos doutrinários aqui, mas de opiniões pessoais, de coisas do dia a dia que não se envolve salvação, que não se envolve salvação ou uma doutrina bíblica. Por exemplo, se alguém falar, na minha opinião, as pessoas não precisam ser batizados, basta aceitar Jesus e já está salvo. Então, isso não é opinião, é heresia, né? Então Paulo está aconselhando os irmãos, né, nessa postura que cada um de nós temos que ter com o cuidado com o nosso próximo. Então, antes da gente entrar no capítulo 9, onde Paulo vai usar o seu próprio exemplo, ele vai usar duas ilustrações. Então tá aqui, ó. Paulo vai usar duas ilustrações para provar o seu argumento no sentido do cuidado que nós temos que ter com o próximo. Eu quero falar um pouquinho sobre o fraco. Quem é essa ideia do fraco aqui? Antes disso, deixa eu ver no chat aqui. A Carol colocou, é Mateus 18,6. Obrigado, Carol. Mateus 18,6, Jesus falando, né, para os seus discípulos sobre o cuidado que precisa ter em relação aos pequeninos. Então, vamos lá. Obrigado, Carol. Falando a respeito dos fracos hoje, né? Hoje nós não temos templos. Eu sei que existe, né? Mas não é uma coisa como era em Corinto, né? Toda uma sociedade movida por causa dessa idolatria pagã, né? Então não é, a gente não tem isso aqui hoje, graças a Deus, no Brasil. Mas como é que a gente poderia aplicar isso para nós? Qual é a ideia do fraco, né? O fraco, ele não é aquela pessoa e a gente precisa. Eu estou usando fraco entre aspas, tá? O irmão fraco aqui é o fraco ainda no sentido de imaturo, ou talvez ainda não chegou ao entendimento daquela circunstância ou daquela situação. E a gente precisa ter humildade, a gente precisa ter cuidado, e a gente precisa ter amor para esses irmãos. Porque a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que todos nós, meus irmãos, se você hoje é uma pessoa madura e sabe lidar com algumas questões de maneira tranquila, eu tenho certeza que nem sempre foi assim. Então, todos nós, em algum momento, nós já fomos o irmão fraco na fé, imaturo, aquela pessoa ah, que ainda está começando os primeiros passos com Jesus. Então, entenda comigo uma questão, né? Então, o fraco aqui não é uma pessoa menos inteligente ou uma pessoa menos espiritual. A gente pode pensar que pode ser alguém recém-convertido, pode ser alguém que acabou de sair de um passado que é difícil, pesado. Vou dar um exemplo: um irmão que teve problema com vícios. A gente não sabe a história de todo mundo. Algum irmão que teve problema com idolatria, algum irmão que teve problema com imoralidade, e que a sua consciência, agora estando em Cristo, ela pode ainda ser sensível em algumas áreas. Então, se algo é neutro para mim, mas é pecado para o outro, e eu influencio o meu próximo a cair, a Bíblia está dizendo, de acordo com Jesus lá em Mateus 18, é aqui que eu sou responsável por isso. E esse é o ponto. Você quer ser responsável por isso? Eu não quero, né? Então, precisamos pensar
em como lidar com isso. Vou dar um exemplo. Assim, tentei pensar num exemplo prático para nós hoje. E assim, vou entrar num assunto, espero que não, não muito sensível, né? Mas a questão da bebida alcoólica, né? Do álcool e vinhos, enfim. Então, beber, beber é pecado? De acordo com a Bíblia, não. Qual é o pecado? Pecado é você se embriagar. Todo mundo na mesma página? Correto. Aí alguém ouve essa frase e aí pensa assim: bom, então eu posso beber. Calma. É sobre isso que Paulo está querendo dizer. O fato de você ter a liberdade de fazer algo não significa que você deveria fazer algo. Agora, pense o seguinte: vou dar um exemplo aqui, prático. Eu tô montando na minha cabeça aqui. Pensa assim, que chegou um irmão novo na igreja e você é uma pessoa assim extremamente acolhedora. E aí você chama, chegou lá uma família nova na igreja, tá? Um homem casado com dois filhos. Aí você fala: "Puxa, que legal, sejam bem-vindos, tal. Vou acolhê-los. Ah, venham jantar na minha casa, não sei o que, tal, 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 tal." Beleza. Aí chega para jantar na sua casa. Só que daí quando chega lá na sua casa, né? Ele chega lá, tô dando um exemplo aqui. Ele chega lá na sua casa com a sacolinha dele de refrigerante e de um suco. Você fala assim: "Não, meu bem, fica tranquilo, guarda lá na geladeira que eu tô fazendo aqui a comida. Daqui a pouco a gente já vai servir." Aí o cara abre a geladeira da sua casa e tem lá, né? Três cervejas, dois vinhos. E aí? E aí, esse irmão que acabou de chegar na igreja é alguém que saiu do alcoolismo. É alguém que teve que lidar com todo esse processo. E se você conhece alguém que já teve que lidar com isso, você sabe o quanto é difícil lidar com um vício. E aí ele vê aquilo ali. E quem tem um vício ou já teve um vício sabe como algumas coisas são gatilhos. Não só, mas até no sentido, ah, eu digo, a pessoa olha e talvez ela pense: puxa, né? Fulano bebe, fulano faz isso, né? E aí ela talvez comece a pensar: ah, então não tem problema eu fazer e tal, mas talvez você tenha controle e domínio próprio. A outra pessoa que enfrentou isso não tem, né? Se ela coloca lá uma taça de vinho na boca, ela vai parar depois de terminar toda a garrafa de vinho, né? Pegou a ideia? Eu tô aqui conjecturando com vocês, né? Acho que você deve ter pego a ideia. Então, a ideia é que o fato de você poder fazer algumas coisas não significa que você deveria fazer. Porque viver em Cristo é isso, é pensar no próximo. E Paulo fala exatamente isso. Ele fala: olha, e é forte isso, né? Olha o que Paulo fala no versículo 13 do capítulo 8. Se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, eu nunca mais vou comer carne. Se a carne me faz meu irmão pecar, eu não vou comer para que ele não tropece. A sua vida espiritual, a sua fé, ela é mais importante do que o meu desejo de querer fazer algo. Faz sentido para vocês? Então, eu tô dando só um exemplo aqui, né? Não tô dando. É óbvio que, por exemplo, né? A vida cristã, e o autor, se eu não me engano, é Hebreus, né? Que fala sobre isso. A vida cristã, ela precisa ser uma crescente. Nós precisamos crescer espiritualmente. A gente não precisa, pode ficar só no leite espiritual. Nós precisamos amadurecer. Mas o fato de precisar amadurecer e crescer, né? A gente precisa entender que estar no corpo significa ter pessoas de todas as fases da vida e com todos os tipos de problema. Vai ter gente que vai ter problema com isso, com aquilo, né? Então, só para a gente poder pensar. E isso faz com que a gente repense alguns comportamentos que a gente tem, lugares que a gente frequenta, coisas na internet que a gente posta. Tudo isso precisa ser pensado. Então, a pergunta que eu acho que eu faria para nós, para a gente poder pensar, é o seguinte: antes de você fazer qualquer coisa, eu acho que essa é a pergunta-chave. Antes de você fazer qualquer coisa, a pergunta que você tem que fazer é: isso edifica a Cristo? Eu estou honrando a Cristo com isso?
Isso edifica o meu irmão? São as duas perguntas. Isso edifica a Deus? Isso edifica o meu irmão? Então, se a resposta para uma delas for não, talvez você não devesse fazer. Então, é, é para a gente poder pensar juntos em relação a isso. No capítulo 9, para a gente entrar mais nessa ideia do exemplo prático, Paulo vai usar a sua própria vida para ilustrar esse exemplo do cuidado. Então, na primeira ilustração, ele vai dar o seu próprio exemplo, né? Paulo fala que renunciou ao seu direito de sustento financeiro aos coríntios, pelos coríntios, por amor ao evangelho, né? Então, Paulo vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que Paulo abriu mão do direito de receber dinheiro dos coríntios na obra do evangelismo na cidade. Então, uma vez que ele tinha renunciado ao seu direito de exigir um salário para aliviar a carga dele, certamente eles poderiam renunciar a alguma coisa por amor à alma de um irmão fraco. Então, Paulo está dizendo assim: ó, eu abri mão de dinheiro, eu abri mão do meu salário para poder estar entre vocês, né? E qual é a ideia aqui? Deixa eu ver se está no próximo slide. Não é, está no próximo slide. Então, Paulo está dando o próprio exemplo, dizendo: eu abri mão de dinheiro para pregar o evangelho para vocês, vocês podem abrir mão da carne ou de alguma coisa por amor ao mais fraco. Ainda assim, Paulo renunciou, mais ainda, né? Paulo renunciou ao seu direito de ser ele mesmo, tornando-se todas as coisas para todos os homens, a fim de que ele pudesse ser mais eficiente no ganhá-los para Cristo. Então, Paulo vai falar dos sacrifícios que ele fez e das coisas que ele abriu mão para poder ganhar essas pessoas para Cristo. E Paulo está dizendo: olha, estive disposto a fazer tudo isso por amor a Cristo. Você abrir mão de uma carne, de uma bebida ou de um lugar por amor ao irmão, meu amigo, com certeza você está honrando a Deus. Então, para provar os seus argumentos, que ele tinha direito ao sustento financeiro dos coríntios, Paulo usa algumas ilustrações, né? Então, Paulo fala dos apóstolos e dos obreiros no início, né? Então, por exemplo, ali no verso 4, ele fala assim, ó: não temos nós o direito de comer e beber. No verso 5, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Pasmem, né? Os apóstolos eram casados, inclusive Pedro, né? Então, o texto é bem claro, né? Então, assim, ó, Paulo tá dizendo assim: eu não tenho direito de levar uma esposa como eles, porque eles também estão levando uma esposa. Eu não posso? Ele fala os apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro, né? Então, todo mundo era casado e tinha esposa e levava as esposas junto, né? A ideia de que eles largaram as esposas para seguir, para poder virar apóstolo, não concede aqui, não, né? Então, eles ainda levavam as esposas viajando, né? E assim, eles viviam do evangelho. Então, as igrejas que ajudavam esses missionários e os apóstolos a se sustentarem, tinham que ajudá-los, inclusive a família toda, né? Inclusive, isso envolvia as esposas e filhos, né? Que ainda estavam com eles, né? Então, Paulo está dizendo: eu também não tenho esse direito, eu abri mão desse direito para estar entre vocês. Paulo usa o exemplo do soldado, né? No verso 7. O soldado, ele vai para a luta lá sem receber nada? Não, o soldado, ele vai à própria custa? Claro que não. Depois ele fala do lavrador. E aquele que planta a vinha não come do seu fruto? Aquele que planta não vai comer o que plantou? Aí ele continua falando do pastor agora. Quem apacenta o rebanho, o pastor que apacenta as ovelhas, o rebanho, as vacas, não vai beber o leite da vaca? Então, ele continua falando, né? Agora ele vai para um provérbio, como está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal, né? Depois do verso 13, Paulo fala dos sacerdotes. Olha no verso 13 comigo. Vocês não sabem que aquele que trabalha no templo alimenta-se das coisas do templo, como eram os sacerdotes? E agora ele chega à conclusão dele, no verso 14: da mesma forma, o Senhor ordenou, ou seja, é uma ordem do Senhor. Aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, Paulo está falando aqui que ele tinha direitos. Isso era uma ordem do Senhor. Ele tinha o direito de cobrar, no sentido de sustento para que ele fizesse
para que ele fizesse a obra. Então, isso não é um problema, né? Então, não é problema alguém receber para falar do evangelho, para trabalhar. O problema é a pessoa usurpar a fé das pessoas, né? É, roubar o dinheiro das pessoas, enganar as pessoas. Esse é o problema, né? Um salário justo não é um problema nenhum. Mas continuando no texto, Paulo, no verso agora 15 a 18, usa um outro motivo que fez Paulo abrir mão desses direitos. Foi para não se assemelhar aos filósofos gregos daquela época, que pregavam ou ensinavam filosofia só por dinheiro. E aqui explica essa parte aqui também cultural da cidade de Corinto e deixa muito claro para nós o principal motivo de Paulo ter rejeitado receber pagamento para pregar o evangelho na cidade. Então era comum que os filósofos que ensinavam a filosofia, ensinavam eles sobre tudo isso, eles cobrassem para poder ensinar. Então, Paulo abre mão disso porque ele não queria se assemelhar aos filósofos gregos que na época pregavam ou ensinavam só por dinheiro, né? Então, ah, Paulo abre mão desse direito para não se assemelhar a eles. Então, ele está perdendo, e aí eu quero que você pense comigo nisso, né? Tipo, ele tá abrindo mão de dinheiro, mas é um dinheiro que vai deixar ele rico? Não, é um dinheiro só que vai sustentar ele, né? É um dinheiro que vai fazer ele pagar as contas e ter o que comer, ou seja, né? Paulo, em alguns momentos, quando ele recebe oferta, essas ofertas não era para deixar ele rico, pelo contrário, era para pagar os custos das viagens, dos lugares que ele ia para pregar o evangelho e para conseguir comer, se vestir, né? Ter aquela coisa básica que ele precisava ter. Em alguns momentos, Paulo precisava fazer tendas, como ele fez aqui em Coríntios. Paulo fazia tendas para ter o seu próprio salário, para ele poder pregar o evangelho para as pessoas, né? Então, pense em tudo isso, né? Não era uma época também muito fácil de se viver. Então, Paulo abre mão de tudo isso porque ele não queria se assemelhar com os filósofos gregos que só faziam, só ensinavam por causa do dinheiro. Paulo ensinando os coríntios a respeito do evangelho sem cobrar nada, Paulo está mostrando para eles que é mais importante o conhecimento de Cristo, que ele estava disposto a abrir mão de qualquer coisa para que eles conhecessem a Cristo. E é isso que ele está convidando os cristãos a pensarem aqui. O quanto você está disposto a abrir mão da sua vida para que outras pessoas conheçam a Cristo através de você? É isso, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes, pregar o evangelho ou falar de Jesus numa faculdade não pode ser pode ser uma das coisas assim, não muito perigosas que se faça hoje em dia, né? Mas tô dando aqui um exemplo, né? Mas talvez pregar Cristo numa universidade te feche algumas portas com professores, te feche algumas portas com alguns colegas. Mas se alguém lá dentro crê no evangelho por causa da sua coragem, Deus é glorificado por isso e você vai receber a sua recompensa do Senhor. Então, olha que interessante. É isso. O que você está disposto a abrir mão para que outras pessoas conheçam o Evangelho através de você? Aí você volta lá para o capítulo 8. Paulo está falando, é carne, meu amigo. Abre mão dessa. Não, e não era de toda a carne, né? É dessa carne. Abre mão dessa carne ou dessas festas para poder cuidar e ganhar o seu irmão para Cristo, né? Agora, no verso 22 e 23, Paulo chega onde ele queria, dizer que para os fortes, que eles deveriam, por amor, abrir mão dos seus direitos pelo bem dos fracos, ou seja, daqueles que ainda estavam se alimentando de leite espiritual. Diz assim o texto: Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Paulo está dizendo: me fiz fraco entre os fracos para ganhar os fracos para Cristo. Rapaz, que, que texto, né?
Faço tudo isso por causa do Evangelho, porque eu quero ser coparticipante, eu quero participar da grande obra de redenção de Deus ao mundo, que é a pregação do Evangelho. Olha que privilégio! A gente está participando do grande plano de redenção da humanidade ao pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não é fácil, meus amigos, não é fácil. A gente precisa abrir mão de coisas, a gente precisa abrir mão de circunstâncias, né? Eu dou um exemplo da minha vida. Eu hoje sou abençoado por poder, a igreja me contrata, né? Então eu tenho um salário que a igreja me paga e a gente tem transparência, né? E essa é a diferença da igreja de Cristo para os outros. Existe transparência, os irmãos sabem quanto é decidido em assembleia essa questão do contrato, do salário, né? Foi definido ali pelo tesoureiro. Eu não cuido do dinheiro, nem sei nada sobre dinheiro, nem tenho acesso às contas, então tem irmãos que cuidam disso. E a igreja me contratou para que eu usasse o meu tempo em favor do evangelho, para pregar o evangelho em favor do reino, para pregar o evangelho para as pessoas. Então, olha só que interessante isso. Hoje, você está aqui, né? Você não paga nada, mas alguém paga para que eu possa me organizar e estar aqui, para que a gente juntos cresça na palavra de Deus, né? Então, é sobre isso, né? E eu abri mão, por exemplo, de ter uma carreira. Eu tenho certeza, né, que sou formado, fiz pós, que se eu tivesse investido na minha carreira, por exemplo, secular, talvez hoje eu estivesse ganhando muito mais dinheiro, talvez eu estivesse ganhando o dobro do salário que eu ganho hoje, mas para mim não me importa, né? Então não é essa a questão, né? Sou muito feliz fazendo o que faço, porque ajudo pessoas a conhecerem a Cristo. Então, olha o privilégio que nós temos de ser coparticipantes do plano da redenção em Cristo, ajudando pessoas a conhecer o Evangelho. Eu sou privilegiado porque eu posso fazer isso o dia todo, 7 dias da semana, né? Pensando na obra, pensando no que eu posso fazer para ajudar a igreja, pensando, né? Mas, em certa maneira, todos nós precisamos participar disso no tempo em que você dispõe naquilo que eu sei que você precisa estudar, trabalhar, fazer suas coisas, mas no tempo que você dispõe, Deus te chama para ser coparticipante da obra do Evangelho, pregando, falando, testemunhando, vivendo o Evangelho para que as pessoas conheçam a Cristo através de você. A outra ilustração, então Paulo usou a ilustração dele, das coisas que ele abriu mão, ah, para poder pregar o evangelho para eles, e Paulo está chamando eles para fazer isso. E agora Paulo vai trazer uma segunda ilustração também bem famosa, que é a ilustração dos atletas olímpicos, né? Então, os atletas olímpicos aqui, eles são esforçados, né? Paulo fala assim, ó, corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Ah, no verso 25, porque todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Então, os atletas olímpicos, os atletas ali, a Olimpíada já existia, é muito doido pensar isso, né? A Olimpíada já existia. Então, Paulo provavelmente, se duvidar, até deve ter assistido alguma coisa. Então, os atletas olímpicos, eles são esforçados, disciplinados, concentrados, eles forçam os seus músculos até o limite e renunciam a prazeres normais em busca de uma coroa corruptível, a qual naquela época era feita de aipo seco, né? Que é aquela coroinha lá, aquele arquinho que eles colocavam na cabeça dos vencedores dos jogos, não é verdade? Então Paulo está dizendo os atletas dos jogos, olha tudo que eles fazem para ganhar uma coroa corruptível que vai acabar. Então a grande pergunta ao nosso coração é: não deve o cristão ser ainda mais esforçado, disciplinado, concentrado em sua busca pela coroa incorruptível do céu? Os atletas fazem tudo isso por uma medalha de latão hoje, né? Paulo fala no versículo 26, no final do 25, né? Então eles fazem tudo isso por uma coroa que perece, no versículo, na parte B do versículo, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo.
e não luto como alguém que esmurra o ar. Eu tenho um objetivo: chegar na eternidade, chegar no céu. Esse aqui é o capítulo 10 para a semana que vem. Aqui é o capítulo 9. Isso. Esse é o último slide. Então, eu faço tudo isso por quê? Porque eu quero chegar no céu. Por que que eu abro mão de várias coisas? Porque eu quero chegar no céu. Por que que mesmo tendo a liberdade de fazer algumas coisas, mesmo que não seja errado, eu não faço? Porque eu quero que você chegue no céu, na eternidade junto comigo. Hoje eu sou muito abençoado quando eu congrego aqui em Campo Grande. Sou muito abençoado em chegar no domingo e poder encontrar irmãos e, como a Bíblia fala, amigos. Amigos mais chegados que irmãos, né? Mas assim, sou muito grato a Deus por ter irmãos que se tornaram família. E eu os amo assim. Eu tenho amigos dentro da igreja. A gente não consegue ter amizade com todo mundo, né? E não tem problema, né? A gente não vai ter amizade com todo mundo. Quando eu falo amizade, eu sou amigo de todo mundo, mas aquela amizade profunda, né? Onde você vai sair, vai conversar, vai confessar pecados e tal. Eu sou muito grato pelas pessoas que Deus. E eu lembro de orar a Deus por isso. Eu lembro uma fase difícil que eu passei aqui também, sentindo falta, né, de amigos e tal. E eu lembro de orar a Deus, pedindo: ah, Deus, eu quero que o Senhor traga e tal. E Deus foi trazendo essas pessoas, a gente foi evangelizando, elas foi batizando. Nossa, graças a Deus por elas. Eu sou muito grato pela vida delas, por elas estarem caminhando junto comigo. E eu digo para vocês hoje, eu amo eles, amo, amo, amo mesmo. Eu quero que eles estejam no céu, eu quero estar no céu com eles. E eu com certeza, assim, pensando neles, eu acho que às vezes é muito difícil a gente pensar no irmão fraco e o quanto a gente estaria disposto a abrir mão por isso. A pergunta que eu quero jogar para a gente pensar, fechar aqui o slide que acabou. A pergunta que eu quero jogar para a gente pensar, assim, pense na pessoa que você ama, nas pessoas que você ama dentro da igreja, nos amigos que você ama. Talvez no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, né? Graças a Deus também, todos em Cristo, e nos meus amigos. O que você estaria disposto a abrir mão da sua vida para que eles estejam com Cristo? O que você estaria disposto a abrir mão? Você deixaria de, por exemplo, vamos supor que você beba, né? Você deixaria para que eles estejam com Cristo? Ou de comer alguma coisa? Ou de frequentar algum lugar? Rapaz, eu não pensaria duas vezes. Eu abriria a mão de qualquer coisa, né? Se algum deles, se a fé deles corresse risco, eu abriria a mão de qualquer coisa para que eles estivessem, para que eles estejam, né, no céu junto comigo. Então, é isso. Se a gente é capaz de fazer isso, Cristo está nos convidando para ampliar a nossa mente, ampliar o nosso horizonte. Não só por eles, mas por qualquer um. Faça isso por qualquer um, qualquer pessoa, né? E lembre-se que a recompensa vem do Senhor, né? E o Senhor é justo. O Senhor é justo. Então é isso, pessoal. Esse é o capítulo 8. Esse é o capítulo 9 de 1 Coríntios. Espero que vocês tenham gostado, né? Que a gente saia daqui edificado e pensando, né, na nossa fé, prática, todos os dias, né? Vou abrir aqui um minutinho antes da gente encerrar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentário também, fiquem à vontade. Enquanto eu tomo água, fiquem à vontade aí para qualquer comentários. Acho Hum, que é uma coisa assim que a gente vê bastante no mundo atual, né, que acabam pregando bastante, é muito essa questão assim do individualismo, né? Tipo, ai, se tá te machucando, se aquela pessoa não tá fazendo bem pra sua vida, se afasta. Sendo que no cristianismo é justamente o oposto, né?
Ele tá falando assim, claro que assim, eu não tô falando que é pra você ficar ali morrendo, você tá vendo que você não vai suportar, você vai brigar com a pessoa também, só vai piorar a situação. Não, não é isso também, né? Tenha um pouquinho de maturidade, né? Vamos ver se você tem condição suficiente também de estar ali com a pessoa, de ajudar ela, né? Porque é justamente essa questão. Tipo, a pessoa tem problema com determinada coisa. Então que eu seja um facilitador dela nesse quesito. Então, deixar um pouquinho esse individualismo de lado e pregar justamente mais a Cristo e procurar ajudar cada vez mais e mais um ao outro, porque é justamente isso que consiste o amor fraternal. Uhum. Perfeito, Carol. É isso mesmo. É isso mesmo. E foi para isso que Cristo morreu, para que a igreja surgisse. Cristo e a igreja é o corpo dele, né? Então, se Cristo quisesse que fosse tudo individual, a igreja não existiria, né? Então, é sobre isso. Maravilha, obrigado. Mais alguém? Isso é uma mãozinha levantada aqui? Madu, é isso? Ou sou eu que estou vendo errado? Achei que era uma mãozinha levantada. Então, fechou, pessoal. Se não, agradeço aí pela presença de todos vocês. Continue lendo o texto, né? Releia o texto, né? Vai fazendo suas anotações. O bom desses estudos é que a gente vai profundo nas cartas, né? E a gente aproveita para fazer com que ela realmente se aprofunde, né, no nosso conhecimento da palavra de Deus. Semana que vem a gente faz aí o capítulo 10 e o capítulo 11, tá bom? E é isso aí. Obrigado pela presença de vocês, né? Uma boa noite, um bom descanso e a gente se vê na próxima semana.